Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à Hunter Live de hoje. Ao meu lado eu tenho aqui Alexandro Pacheco. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Pessoal, no dia de hoje nós estamos recebendo o guru do mercado de seguros. O homem conhece tudo sobre atuária, planejamento, desenvolvimento de associações, sandbox para o mercado de seguros. Graduado em Ciências Atuariais, com especialização em Estatística pela UFMG, é membro do Instituto Brasileiro de Atuária, fundador da Brasil Atuarial. São mais de 20 anos de experiência no mercado de seguros e mutualista, com a vasta experiência em desenvolver trabalhos preventivos para antecipação de riscos. Ao meu lado, Henrico Neto. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Tom. Satisfação estar contigo também, Alexandro. É bom ver o trabalho da EBSB e poder participar aqui com vocês, trazendo um pouco de conteúdo daquilo que a gente se propõe a fazer, falar de atuária, mercado de seguros, mercado mútuo, associações cooperativas de proteção veicular. Vamos correr aí com a sua cronologia, né, digamos assim. Legal. Eu quero começar fazendo uma reflexão com você. De repente você que está assistindo aqui é um corretor de seguros, um vendedor de proteção veicular, um consultor de vendas, né, de proteção veicular, que é um mercado que eu particularmente admiro muito. E você que de repente vai estar assistindo esse vídeo é um cliente e está preocupado em proteger o seu patrimônio. Hoje você vai tirar todas as suas dúvidas sobre qual é o melhor seguro e qual é a melhor proteção para você. Nós vamos dar o caminho das pedras e para isso nós trouxemos esse cara aqui que é extremamente gabaritado, com uma vasta experiência aí. Henrico, fala mais um pouco para a gente aí sobre a sua experiência, como que foi a sua evolução aí no seu currículo, vamos dizer assim, na sua história aí. Perfeito. Eu comecei minha carreira profissional no mercado de seguros, então cursando Ciências Atuariais, eu fui trabalhar na Minas Brasil Seguradora, antiga Minas Brasil, Sim. Hoje Zurich Minas Brasil. Tive uma jornada de 6 anos por lá, passando por áreas de subscrição, sinistro, resseguro e atuária, onde eu permaneci por uma parte do tempo. Depois fui para o mercado de São Paulo, trabalhando na Toque Marine Seguradora, aí também na área de atuária. A Toque Marine era a 6ª companhia do mercado, já emitia mais de 1 bilhão de prêmio em 2008. Depois da Toque Marine eu fui trabalhar na área o pessoal chama isso de assurance, né, que é auditoria, as Big Four do mercado. Isso aí eu trabalhei na Ernst Young, onde eu tive uma passagem por várias áreas, né, principalmente na área de serviços atuariais, que era fazer auditoria de seguradora das provisões técnicas, mas passei para a área de growth, performance improvement, e tive ali uma jornada bem positiva no aspecto consultivo, né, que eles chamam de advisor lá dentro. Depois disso, eu resolvi arriscar uma carreira empreendedora, iniciei no mercado de proteção veicular, assessorando uma grande operação aqui de Belo Horizonte, a fazer uma due diligence de sua operação que representava, né, tinha uma estipulação de contratos coletivos com, na época, Generali. A partir dali eu fui conhecendo o mercado através de um fornecedor grande do mercado, que foi me apresentando outras operações e foi trazendo as soluções. E então, depois dessa parte de trabalhar com as seguradoras e as associações, a seguradora sai 100% do mercado, a Generali não teve uma boa experiência no aspecto econômico, encerra essa operação e aí eu entro para ajudar as associações cooperativas a pensarem de forma atuarial na sua operação. Legal. Já faziam seus trabalhos, já tinham massa, recebiam, pagavam, mas não tinham a jornada que uma companhia de seguros tem. E até é importante frisar que elas são distintas, todavia ela tem o mesmo risco, né? Só ocorre em tempos diferentes, você cobra um preço futuro, que é de um risco incerto, independente da vontade das partes, determinado, e o outro é um risco efetivado, certo, que é rateado entre os associados ou cooperados ativos e inadimplentes no momento daquele fechamento, né? E aí eu entrei, comecei com os laudos atuariais à época, que se transformaram nas avaliações atuariais. Depois dessa parte específica, a gente já avançou para a ciência de dados, a gente tem um panorama de gestão de risco e de gestão de indicadores. Entramos também numa parte específica de planejamento estratégico, criando os processos e trazendo pessoas para esses processos, definindo metas de tipo, metas de níveis, e discutindo de uma maneira geral, a área de eventos, cadastro financeiro, cobrança, que uma vez bem desenhado um processo e mensurado,
a performance vinha. Então foi essa jornada. Hoje a gente é um grupo que trabalha 100% com soluções para esse mercado. Temos 60 colaboradores na equipe com 5 soluções, 100% voltada para a proteção veicular. Temos a Universidade Corporativa da Proteção Veicular, que é a ADIGO, é uma iniciativa do Gustavo Beck, meu sócio. Temos a Brasil Atuarial Consultoria, junto com a Tamires, minha sócia. A DataScience, junto com o Felipe, que é meu sócio. Temos a Brasil Benefícios, onde foi a segunda solução que a gente trouxe, que hoje é a maior operação que a gente tem dentro do grupo. E temos também a Agência Digital, que é uma jornada mais nova, uma proposta de ajudar a desmistificar as nomenclaturas de seguro e proteção. O mercado fazia muito o que eles chamam de seguro pirata, porque a ausência de compreensão, talvez, de quem desenvolveu os sites em relação às nomenclaturas utilizadas, levavam a fazer seguro o que, na verdade, era proteção. Isso dificultava os processos das associações. Gerava ali uma certa confusão, né? Isso. Aí o associado, o pertenço associado, o pertenço cooperado, não compreendia as distinções, achava que era seguro, e a parte jurídica ainda em discussão, né? Assim, isso era negativo para as associações. Então, a agência veio com essa pegada, revisão de site, nomenclaturas, identidade visual e aquela coisa toda. Então, esse é o nosso grupo, nós somos 100% voltados hoje para o mercado mútuo. Atendemos também companhias de seguro. A gente tem hoje, por exemplo, do Sandbox da SUSEP, que a gente participou assessorando 5 projetos na segunda edição. Dos 21 aprovados, 5 foi da gente. Então, fomos 25% das aprovações da SUSEP na segunda edição foi da gente. Então, a gente está voltando a atuar de uma maneira até acelerada nesse mercado de seguros também, com a parte atuarial. Então, um pouco da minha jornada foi essa. Um pouco? Fica à vontade. O nosso telespectador que está nos prestigiando, né, nessa nossa live, você falou muito a palavra atuária. O que é atuária? Para quem ainda não conhece, para quem está querendo entrar, para quem está aprendendo um pouco desse universo, ouviu isso? O que é isso? Perfeito, Alexandre. As ciências atuariais é uma ciência baseada em gestão de risco. A gente tem até uma jornada no nosso site. Um risco continua arriscado quando pode se prevê-lo. Existem metodologias estatísticas de previsão que fazem com que você compreenda o risco lá na frente. Isso é muito voltado para o seguro. Quanto eu devo cobrar do meu segurado para pagar os sinistros que vão acontecer, pagar os impostos, despesas administrativas, comerciais e dar meu lucro. Aí a previsão atuarial é essa. Ao mesmo tempo, você tem a área previdenciária. Quanto que eu tenho que depositar, fazer aportes mensais de uma idade X até o fim do diferimento, né, que seria a idade onde ele vai pedir a aposentadoria e receber uma aposentadoria de X valor. Então, o atuário trabalha também com a estatística da vida, que é a demografia, provisionando probabilidade de se invalidar, morrer, sobreviver, e aí vem com a parte monetária, que em conjunto com a demografia forma a matemática atuarial. A matemática atuarial é a matemática da vida, misturada demografia com finanças. Então, na área de previdência é isso, na área de danos é essa que eu falei. Existem outras áreas, que são os fundos de pensão, que a gente trabalha sob o controle das provisões técnicas. Na parte de seguro também tem as provisões técnicas, além do preço. Então, é um profissional que está estritamente voltado para a área de risco. No mercado americano, por exemplo, mercado uma economia mais desenvolvida para a gente, até a última pesquisa que eu fiz, a gente teve momentos que a gente chegou a ser a primeira profissão dos Estados Unidos em relação à remuneração, pela importância da gestão financeira. Aí a tecnologia subiu, quando a tecnologia subiu, os programadores assumiram o tampo, a gente desceu, ficou em terceiro ali. Lá é muito voltado para a área de risco financeiro. Por exemplo, uma metodologia de credit score, né, uma análise de crédito, ela passa numa parte do banco, na parte interna, back-office ali, de desenvolvimento de modelos matemáticos. Isso geralmente quem faz é o atuário, porque o estatístico também consegue fazer. O atuário é como se fosse um estatístico que compreende um pouco os aspectos práticos de legislação, contabilidade e finanças. E o estatístico vai mais a fundo com aplicações de modelagens e modelagens. Ele sabe mais como fazer, uma vez que se define o que fazer. O atuário que tem um bom trânsito estatístico, legal e contábil, ele consegue ter essa classificação. É um profissional assim. Ele até vai mais para um viés de business em si do negócio, né? Isso. Não é literalmente um matemático, uma calculadora. Isso, não. Digamos, não. Ele vai ter um feeling mais business. É saber o que fazer com os números, além de ter o domínio sobre os números. Esse é o ponto estratégico ali da jornada do atuário. Tá certo. Legal.
E quando a gente fala de atuária, vamos falar do pão francês da padaria. A gente está falando do seguro de automóvel, por exemplo. Ok. Qual que é a influência de um trabalho atuarial, do seu ofício, por exemplo? Porque muitas das vezes, eu, quanto corretor de seguros, eu me deparo com o senhor A, com o senhor B, que tem a mesma idade, porém moram em cidades diferentes, e eles combinaram juntos, são amigos, foram lá na loja e compraram 2 Corollas 2023, por exemplo. Só que o preço de um ficou 5 mil e de outro ficou 3 mil reais por ano. Uhum. O seu trabalho está tudo a ver com isso, correto? Exatamente. Por que existe essa diferença? Isso. O risco, na parte de seguro de automóvel, ele tem classificações em região e modelos de veículo, que ora ele é mais intenso, ora ele é menos intenso. Então, você pode ter um determinado modelo de veículo que em uma região X tem um agravo de roubo do que esse mesmo veículo na região Y. Então, você está comparando 2 modelos de veículo numa mesma região. Então, eles têm probabilidades de roubo diferentes, porque para entender a mensuração do preço, seja ele através do rateio ou do prêmio de seguro, você vai ter que pegar a esperança matemática da ocorrência do sinistro, qual que é a chance, a probabilidade dele ocorrer, vezes o valor médio depois dele ocorrido. Aí você tem a esperança do sinistro coletivo. Aí quando você faz isso, você cotiza quando você vai definir por rateio, conforme for a sua evolução de FIP, ou você provisiona em relação a sinistro num horizonte próximo de 12 meses, porque os contratos de seguro geralmente são anuais. Você tem contratos plurianuais, mas os contratos anuais, aí você, pela inferência estatística, você fala assim, o que ocorreu no passado, dado que eu tenho a lei dos grandes números atingida, abre aspas para quem está assistindo, lei dos grandes números é o seguinte, você vai ter um número de observações que um mesmo cenário vivido hoje, vivido amanhã, ele tende a se repetir devido a essa massificação acontecer. A lei dos grandes números não está inserida só no seguro, está inserida, por exemplo, também em jogos, né? Quando você entra até no aspecto de teoria dos jogos, se você quiser fazer um teste, você arremessar uma moeda 10 vezes para cima, vai sair às vezes 8 caras, 2 coroas, 5 coroas e 5 caras, ou 7 caras e 3 coroas. Pode sair, na chance de 1 em 10, 5 caras e 5 coroas. Agora, se você arremessar 500 vezes, ele vai estabilizar para 250 caras e 250 coroas. Mesmo que no meio do caminho você pode ter assim, eu estou com 100 caras e 150 coroas. Aí você vai ver, essa lei dos grandes números, ela é uma propriedade de base para você depois aplicar a inferência. É o quê? Uma vez massificado, eu espero que o resultado no período passado se repita no período futuro. Então, essa jornada, ela faz com que você tenha essa possibilidade de fazer essas mensurações diferenciando os preços, né? Por que o Corolla é 3 mil e, por exemplo, o Gol é 1.500? Sendo que hoje eu tenho um Corolla mais antigo, um Gol mais novo, eles estão no mesmo valor FIP, né? É exatamente porque a esperança matemática da ocorrência da perda, né, do sinistro, ela é desequilibrada entre os dois. Um tem mais do que o outro, e aí, por mais que ele apresente a mesma exposição em modelos diferentes, a precificação atuarial gera esse entendimento. E aí você falou na questão de, se não me engano, exposição, né? Tem outros aspectos que é avaliado até para entendimento, né? Às vezes a pessoa tem uma dúvida, mas como é que é concebido o valor de um veículo, ou a constituição, né? Até do que você perguntou. Tem um aspecto também de segurança pública, tem aspectos de fenômenos naturais por região, tem outras vertentes variáveis que vai atuar, vai interferir nessa constituição do preço? Tem. Vamos falar dessa parte específica de fenômenos da natureza, que é uma coisa que começou de 2008 para cá, com aquelas chuvas de granizo, né? Antigamente, a cobertura padrão do produto padrão de automóvel é colisão, incêndio, roubo, furto, terceiro, alagamento, aí o cara bota uma assistência, um carro reserva e um vidro. Não tinha fenômenos da natureza. E aí, por exemplo, como você não tinha a previsão, naquelas primeiras chuvas de granizo que foi forte aqui em Minas Gerais, Belo Horizonte, por exemplo, as companhias de seguros tiveram que fazer a cobertura. Essa entendimento... Desculpa, mesmo não tendo a cobertura prevista, eles se responsabilizaram ou teve algum incentivo da autarquia? Eu entendo que, obviamente, teve uma questão mercadológica para não ficar os segurados descobertos por estar pagando ali e as companhias pagaram esse prejuízo. Aí, com o aprendizado disso, aí criaram essa cobertura. Então, fenômenos da natureza hoje,
É uma cobertura que você, para tê-la, você paga um valor adicional, porque a gente está muito, vamos falar assim, iminente a riscos de enchente, a granizo, né, que antigamente não era tão comumente visto. Então, ele influencia e hoje passa a ser uma cobertura feita de forma apartada e precificada de forma apartada. Além disso, a questão das regiões, por exemplo, você tem estados como o Rio de Janeiro, ele tem um índice de roubo diferenciado do restante do Brasil. São Paulo também tem muito. Então, eles têm uma esperança matemática da ocorrência de eventos maior do que determinadas regiões. Por isso, o preço ele é maior. Então, o fator região, o fator coberturas adicionais é mensurado apartado no risco como um todo e gera o montante do prêmio variando conforme a realidade específica. Só para isso aqui vai aparecer com certeza em uma das nossas pílulas. Vamos lá. Por que no seguro de vida, o meu pai que tem hipoteticamente 60 anos, e eu tenho 30 hipoteticamente, quem dera, meu pai pagaria X e eu pago Y no seguro de vida, ou no plano de saúde, por exemplo? Agora, inversamente, o seguro de automóveis. Quanto mais novo, eu pago mais caro, e uma pessoa mais experiente paga mais barato. Uma pessoa mais experiente, digo em questão de idade. Como que a gente explica isso, assim, falando agora com uma pessoa que é leiga, que entrou agora no canal e quer saber, assim, por que existe essa diferença? Isso, vamos falar sobre estatística da vida, que é a demografia. A probabilidade de um idoso, não estou falando de um idoso de alta idade, mas de uma pessoa de mais idade vir a falecer e vir a gerar a questão do evento, do sinistro, ela é maior do que de uma pessoa mais nova na cobertura de morte natural. Mas, por exemplo, se você observar isso em morte acidental, ela não varia por idade. Um seguro de acidentes pessoais para uma pessoa de 70, para uma pessoa de 30, tem o mesmo valor. Porque ela vai ser causada não por um fenômeno natural, e sim por um fenômeno acidental, que a pessoa mais idosa quanto a pessoa mais nova estão expostas ao risco quando num grupo idêntico. Quando eu trabalho a cobertura de morte natural, é essa sim, necessariamente você vai ter a pessoa de mais idade pagando mais, porque é esperado que ela venha a falecer primeiro e ela tem que contribuir para o grupo. Pensa na carteira de seguro de vida enxergada como um todo pela companhia. Tem quantos segurados e qual a exposição e quanto, em média, eu retorno, né, em indenizações por morte natural por mês, por ano, por semestre, né? E aí o atuário vai precificando assim, o preço do meu seguro vai ser mais caro para a pessoa de mais idade, porque a probabilidade dela vir a morrer por morte natural ela é maior no curso natural das coisas. Então esse é o ponto. Já no automóvel, quando você pega, em alguns casos até, a frequência de sinistro, dependendo da faixa de idade, você pode ver que tem um perfil, né? A Toque Marina, por exemplo, chama de questionário de bom risco. Por que questionário de bom risco? Ela questiona a pessoa, levanta as variáveis para mensurar o risco. Por exemplo, uma pessoa mais nova que está ainda cursando uma universidade, vamos falar de um fluxo normal de uma pessoa que tem o uso particular do veículo. Ela vai ao trabalho, no meio do caminho ela pode ter uma questão de levar o filho na escola de manhã, buscar o filho no final da tarde, no final de semana faz uma compra no mercado, às vezes no meio da semana joga uma bolinha ali com os amigos. Então é um curso que você se espera uma exposição maior do que uma pessoa de mais idade, que possivelmente já está aposentada e vai usar o carro para ir no mercado, vai usar o carro para fazer um outro passeio esporádico. Então a exposição ao risco, nesse caso ela é inversa, porque ela é menor exposta para uma pessoa de mais idade do que numa pessoa de menos idade. E em relação à vida, ela está mais próxima até uma morte natural, por causa do passar dos anos e o ciclo natural da vida, né? Assim, a gente tem esperança matemática de vida do brasileiro de homem de 70 anos, por exemplo. E aí, por exemplo, ele está próximo é claro que isso é maior hoje, né? Mas ele está próximo a essa idade, então a companhia já precifica esperando esse ressarcimento, essa indenização, né? Legal. Henrico, como é que funciona o seu trabalho, uma vez que você teve uma experiência bem legal aí, de transitar as operações entre associações e seguradoras? As companhias, elas trabalham sobre a supervisão e a coordenação do mercado de seguros. A supervisão da SUSEP, o Conselho Nacional de Seguros Privados, junto com a SUSEP, determina as resoluções e as circulares a qual a companhia deve seguir. O mercado é amplamente padronizado, com processos bem definidos e bem, vamos falar assim, fechados, não tem grande alteração. Né? Os insurtechs vieram até para mudar um pouco isso e tal.
Já as associações cooperativas que operam mútuo, a proteção veicular, elas operam hoje livre em relação aos seus processos e a sua dinâmica regulatória. Então, não há uma supervisão, não há uma prática ali de fiscalização sobre o que está fazendo, o produto que está se vendendo, a forma que está se ressarcendo, o prazo, essas coisas todas. Então, assim, o mercado padrão me desenvolveu algumas linhas e o mercado não padronizado, não regulamentado ainda, ele me desenvolveu em outras. E no conjunto delas, eu creio que ambas as partes levaram a gente para um horizonte de evoluir em ambas delas, né? Mas eu acredito que a dinâmica do mercado de associações cooperativas me deram mais liberdade de colocar aquilo que eu tinha de entendimento em prática, porque eu não tinha ali um limitador. Um exemplo básico, na época do mercado de seguros, quando eu estava na Tokio Marine, lançaram o que eles chamam de teste de adequação do passivo. Queriam saber se o montante econômico feito, provisionado pela companhia, estava suficiente se ela parasse de operar. Aí naquele momento a gente adora, né? Pô, você pensa o seguinte, um banco de dados bem elaborado com a lei dos grandes números atingida é como se fosse um campo de futebol para um jogador que gosta de jogar bola, né? Legal, um gramado, legal. Entendi, a entendi. parábola ali, você tem isso. Aí você vai querer modelar, aí você vai ter umas ideias mirabolantes ali, de coisas fundamentadas, não é nada da cabeça da gente. Aí você tem mais limitação, entendeu? Tipo assim, você fica mais travado. Já no mercado mútuo, não. Você tem bancos de dados menos padronizados, menos alimentados de ponta a ponta, mas você tem mais liberdade de modelar, de criar suas soluções e poder apresentar de uma maneira para o mercado e necessário para um órgão fiscalizador ou virar fiscalizar no mercado. Uma pergunta extremamente importante que visa esclarecer uma pessoa que está buscando. De repente, um espectador nosso está assistindo a gente aqui, ele está buscando uma opção como profissão. E ele está buscando conhecimento. Olha, eu quero passar a eu quero me tornar um consultor de vendas de proteção veicular ou até mesmo me tornar um corretor de seguros. E agora eu quero, nessa parte da entrevista, falar um pouco aí sobre oportunidades e ameaças. Tá. Para o mercado como um todo, você vê mais para os próximos períodos. Quando eu digo próximos períodos, diria aí 5, 10 anos. Você vê mais oportunidades ou você vê mais ameaças? Eu vejo mais oportunidades. Eu vejo que o mercado mútuo, vamos abrir uma parábola com o mercado internacional, mas antes de entrar, vamos pensar o seguinte, nós temos uma frota de pouco mais de 114 milhões de veículos. Desses 114 milhões de veículos, historicamente, 25% dos veículos de passeio têm seguro. 6% congelado dos veículos pesados têm seguro. E menos de 3% historicamente das motocicletas têm seguro. Agora, olha o universo, olha o tamanho disso. E a frota se envelheceu na pandemia, desacelerou a inclusão de novos veículos no mercado. Então ela se envelheceu. A SUSEP trouxe o sandbox como uma alternativa para as pessoas que não tinham acesso por questões financeiras, contratarem uma companhia de seguro com preço menor e isso ajudou, acelerou também. Todavia, esses números não mudam. Aí na soma, na soma de todas as categorias, dos 114 milhões de veículos que existem hoje circulando, 30% tem seguro. Aí você projeta isso para os próximos 10. Isso não vai mudar. Ela se renova a esses níveis de 30% para ficar dentro dos grupos seguradores, porque tem que oferir o lucro o acionista que coloca o dinheiro dele como garantia para honrar as indenizações ao segurado. Todavia, quando você trava o mercado de proteção para entrar nesse 70%, trazer a solução, é como se eu dissesse que essa parte da população não vai ter nenhum tipo de amparo. Aí, essa é a nossa realidade, e por isso que eu falo, a oportunidade está ali nos 70%. Existe, para ser uma coisa inovadora, para ser uma coisa que faz sentido, você tem que estar sempre resolvendo um problema, não é isso? Sim. O problema é isso, garantir e proteger esses caras ali. Aí vamos ver com economias mais avançadas, como a economia americana. Mercado hoje de 357 bilhões de dólares no ano de 2022 no mercado mútuo. O mercado mútuo nos Estados Unidos, ele é regulamentado. Você tem um órgão de classe lá, que é uma entidade representativa que chama NAMIC, National Association of Mutual Insurance Company, que é uma associação nacional das companhias de seguros mútuos. 367 bilhões de dólares essas companhias arrecadaram no ano de 2022, representando na parte de automóveis 56% da frota circulante. Aí você pensa, a economia que se desenvolveu, que conhece do que faz, a maior economia do mundo, assim, um país até
que deve ser levado como o berço do capitalismo, na minha visão. Você acorda de manhã, você entra no WhatsApp americano, você chama o Uber americano, você entra na rede social americana. Os caras estão em tudo, né? Assim, e aí você vai menosprezar em pensar de fazer o mesmo que eles fizeram para trazer solução para o nosso mercado? Não tem jeito. Não tem como. É uma coisa que isso mostra a oportunidade. Por que é oportuno? Porque esse 70% é histórico. O Zep nasceu em 66 e de lá para cá, mais de 50 anos aí de jornada, o mercado passou por flutuações e a parte automóvel cresceu muito, principalmente em alguns períodos aí dessa longa estrada aí de 50 e poucos anos, e não há, em momento algum, não há solução que faça com que esse 70% seja, vamos falar assim, cobertos por uma companhia de seguro. No meio do caminho, em 2004, lançaram lá, seguro popular de automóvel usado, vai combater as associações de proteção veicular, vai atingir 70%, não deu certo, já saiu de linha. Lançaram o sandbox, perfeito, nós participamos, ajudando na Constituição, atinge, mas não alcança. Então, é oportuno, você que consegue corroborar, sabe de gestão, quer entrar nesse mercado, a gente deve passar por um marco regulatório. O Ministério da Fazenda lançou essa semana em um relatório público que eles soltam que o cooperativismo, né, assim, através do cooperativismo, as cooperativas de seguro viriam fazer parte da regulamentação num contexto próximo, né, assim, nós estamos falando do mercado de 9 bilhões de reais no ano de 2022, estimado. O número é estimado, mas não muito distante da realidade. Então, quando você pega isso, é extremamente oportuno. E se você quer entrar, se você tem a cabeça empresarial, se você quer fazer a coisa séria, é muito importante, quer fazer a coisa séria, saber que o negócio não é brincadeira, é muito oportuno. Eu diria, se você quer ser associado, se você quer ser cooperado, procure só se informar sobre a associação e cooperativa e leia o regulamento, porque muitas vezes não é a entidade, é o associado entrando, entendendo que o mercado não está regulado, aí solta que não paga, mas ele não entendeu o que ele estava contratando de fato, se era de acordo com a necessidade dele. O consultor vem para fazer isso, nós fornecemos ao mercado, à universidade corporativa, para formar os consultores que fazem a admissão do associado, as pessoas que não consomem, por exemplo, esse serviço da gente, mas que treinam os seus consultores tão cientes, a pessoa vai entrar para vender proteção veicular, né, fazer admissão de associado. Ela tem que passar por um treinamento, ela tem que entender que é o mercado, quais são as soluções de serviço que ela vai ofertar, que a entidade de fato cobre. Não é vender, pode isso, pode isso, aquilo, pode. Aí deixa ele na mensagem com o associado, tem um evento, aí vai lá na sessão, vamos aqui, o consultor falou que podia, o consultor mal treinado. Então, isso acontece hoje em relação ao mercado, parecer que não é tão bom quanto porque reduz ali 30%, 35% no mercado de seguros. Mas se você entender a fundo, é oportuno, faz sentido entrar, porque se você não estiver dando conta financeiramente, se você não tiver o perfil que a companhia quer, não tiver o veículo que a companhia quer, é a sua única solução. Vou entrar nesse mercado, eu preciso conhecer então todo esse universo dos seguros, assim como esse universo de associação, para entender os pormenores tanto de um, tanto de outro. Seria em resumo isso? Isso. Mesmo que eu vá atuar ou nesse exclusivamente, mas eu preciso ter minimamente conhecimento dessa diferença, até para eu conseguir explicar ou argumentar ali com algum cliente, alguém que esteja precisando de serviço, até poder indicar. Sim. Seria nesse aspecto? Seria nesse aspecto. Compreender mais sobre o mercado, compreender mais sobre as diferenças, como você colocou, Alexandre, e em qual mútuo você vai entrar. Você é garantido e garantidor. Na hora que você entra no mercado, é muito importante você entender isso. Legal. Pergunta legal para você. Nós temos hoje associações no Brasil que são maiores que algumas companhias de seguros? Temos. O mercado segurador de automóvel, ele produziu no ano de 2022 51 bilhões de reais que estão concentrados, quase 99% em 10 seguradoras. Mas você tem 30 que tem autorização para operar automóvel, né? Aí você tem, por exemplo, uma agente seguradora. A pessoa geralmente não conhece da agente seguradora, mas ela tem automóvel, né? Você tem associações que são 10 vezes o tamanho da gente. Você tem associações hoje que na carteira de automóvel é maior que a Generali. A Generali é uma companhia gigante, mundialmente falando. É um dos maiores grupos de seguradores do mundo, né? Italiano e etc. Nesse contexto, pegando só de automóvel, você tem associação que é maior do que a Caixa Seguro, você tem associação que é maior. Então você tem associações bem expressivas no mercado e que
é natural que se regular, o mercado mútuo vai ser maior que o mercado de seguros tradicional, como é nos Estados Unidos. 56% estão nas multas. Então é maior do que... Se 100% da frota americana tiver segurado, que lá é obrigatório seguro de terceiro, uma outra vertente do Brasil é o seguinte, nós temos o maior seguro social do mundo, DPVAT. Aí você fala, pô, que legal, aí você vai pesquisar assim. Isso é legal, isso é legal. Anota essa aí. Ó. Aí você vai pesquisar, né? Pô, deixa eu entender outro país que tem o seguro social. Não tem, pô. Em todos os outros países é obrigatório fazer o seguro de responsabilidade civil facultativo veicular, que é o terceiro, que é o RCF. Tem que ir lá, você tem que comprar esse seguro. No Brasil, você tem um DPVAT que é de graça. E não tem obrigatoriedade de fazer o RCF. Então o governo dá para todo mundo. Aí vem aquela questão toda assim do lado político eu não vou entrar, senão não vamos desfocar aqui do ponto. Então, quando você entra e vê 100% da frota americana é segurada, em alguma forma, mútuo ou insurance. Nesse caso, 56% está no mútuo. Qual que é o mercado maior? É o de mútuo. Aí você tem os grupos híbridos, Liberty Mútuo, Liberty Insurance, exemplos básicos. Você vai para o mercado europeu, que também é um mercado muito desenvolvido, as mútuas lá representam 34%, segundo, aí existe um outro órgão, ele é internacional. Lembrei o nome do órgão, é a ICMIF, é a Confederação Internacional que faz, a Federação Internacional, perdão, a Federação Internacional que faz a mensuração no mundo sobre o mercado mútuo. Se vocês quiserem pesquisar, icmif.org, você vai ver assim, ó, existem no mercado americano 36% de toda a produção vem de seguros mútuos, todas, aí estou falando de todo o continente. Aí você vai para o mercado europeu, 34% de toda a produção vem do mútuo, né? Então quer dizer que 66% no mercado europeu vem do mercado mercantilista, né? E no mercado americano você vai ver pouco mais de 60% também no mercado mercantilista. No contexto geral ele é maior, mas quando você vai abrir o ramo de seguro, no mercado americano 56% vem dos seguros mútuos, das companhias mútuas de seguro. E aí, nessa linha de entendimento, eu acho que acontece o mesmo no Brasil. Nós vamos manter os 30% ali congelados, o mútuo vai vir, vai ultrapassar os 30%, chegando até uns 50%, e os 30% das companhias de seguro não vai ultrapassar, porque não há equacionamento atuarial que gere equilíbrio financeiro para que o segurado consiga pagar um seguro de um carro mais antigo, ele tá no orçamento dele, e o acionista ganha lucro. Ou o acionista perde, ou o segurado não consegue pagar. Por isso que não sai de 30%. E todo mundo sabe disso. Quem está inserido no mercado sabe disso. Então eu acredito muito nesse mercado e eu acho que, de fato, a gente vai ultrapassar ali o mercado mercantilista, que é das sociedades anônimas, em pouco tempo, eu falo 20 anos, né? Depois de regulamentado. Legal. Deixa eu te fazer a seguinte pergunta, Henrico. Nós temos hoje essas projeções e existe essa possibilidade da regulação do mercado das proteções e tal. Hoje, para você dar uma dica para uma pessoa que está olhando para contratar um seguro ou uma proteção veicular, você como cliente, qual que seria o seu caminho? Eu cotaria numa companhia de seguro e olharia quanto estaria a mensalidade em uma associação cooperativa de proteção veicular. Por que eu vejo isso? Se eu entendo das regras da seguradora, entendo das regras das cooperativas, das associações, eu sei de fato o que eu estou fazendo. Se eu estou sendo admitido num grupo, contratando um seguro, eu sei das diferenças. E se fizer sentido econômico para mim, trabalhar com um mútuo que me dá 40% de desconto, 30% de desconto em relação ao seguro tradicional, porque eu tenho prazo, por exemplo, de espera 90 dias no caso de um ressarcimento integral. Eu mantenho as características do meu veículo sempre em bom estado de conservação. Eu sou uma pessoa prudente em relação às leis de trânsito. Então, assim, eu sei que eu posso entrar em qualquer um dos grupos e eu olharia para o mútuo em relação à viabilidade econômica, lembrando que eu olharia para um grupo sério. E no caso das seguradoras, necessariamente eu entraria no processo de cotar todas, entender se de fato eu estou naquela mais barata, podendo até pensar do sandbox ali, que vai me dar uma cobertura parcial. Vai ser roubo e furto no primeiro momento, talvez seguro de terceiro, né? Então eu olharia tudo, mas eu não deixaria de olhar um mútuo, lembrando... Quando você diz de olhar uma proteção, uma associação, você disse a palavra entrar num grupo sério. Isso. O que é um grupo sério de proteção? São entidades que trabalham com responsabilidade em relação ao ressarcimento dos eventos. São
casos que você conhece, que não é que fazem propaganda, mas que você pesquisa, ela está no Reclame Aqui, tem quantos associados, quanto tempo de CNPJ, dá uma olhada no contexto geral em relação ao que ela faz, como ela faz, está público, você só vai ter acesso ao que está público na internet, obviamente, conversando com algumas pessoas, para ver se faz sentido ou não entrar. Uma recomendação de um amigo que já esteja em alguma delas, né? É uma característica para definição de uma boa mútua. Eu ia até te perguntar nesse viés jurídico a relação de consumo, né? Porque a associação tem essa questão de não ter clientes. Como é que fica isso? Tem uma legislação? Tem estados que têm um entendimento diferente? Como é que é esse aspecto para a associação? Isso, Alexandre, nesse caso específico, 4 estados brasileiros já regulamentaram essa relação de consumo. Minas Gerais, governador Zema, em 25 de 11 de 2021, aprovou a Lei 23.993, quem quiser pesquisar, a Lei 23.993, de 25 de 11 de 2021, criando esse processo de relação de consumo. A associação é uma fornecedora e o associado é um consumidor. E aí você pode utilizar o Código de Defesa do Consumidor para questionar possíveis negativas, o que melhora a performance, mas ainda sem regulamentação. Não há regulamentação para registro de entidade, não há regulamentação para formação de produto, a preço ser praticado. Então, ainda está solto, mas já há isso. Então, aqui em Minas, Rio de Janeiro, Goiás e Alagoas são estados que já possuem essa legislação própria e tem essa relação de consumo. Os demais estados não. Os demais estados estão sem relação de consumo, não se utiliza, apesar do que, quando você ajuiza uma ação, questionando em juízo uma negativa, 90% das vezes o juiz vai usar o Código de Defesa do Consumidor. Às vezes o judiciário já está entendendo mais, e aí advogados são mais apropriados para falar disso. Na formação editorial eu transito, eu entendo um pouco de números, mas no contexto de contencioso, onde no estado que não tem a regulamentação sobre a relação de consumo, entendimento da parte do juiz quando vai transitando a ação de que é relação de consumo e ele usa o Código de Defesa do Consumidor para o juiz. Talvez ele até se embase numa jurisprudência, né? Exato. Aí o histórico foi isso aí. É exatamente isso. Aí o histórico foi gerando isso, foi gerando isso, foi gerando isso. E tanto que os estados até falaram assim, já que tá, vamos criar essa legislação, porque assim, não regulamenta. Aí pacifica, né, o assunto, isso, né? Exato. Aí já tem critério legal para isso. É uma coisa interessante que até para tirar um certo paradigma, né? Talvez um medo. Que associação... Então, como que você tem 4 estados que já criou esse laço, essa questão jurídica, até reforça uma jurisprudência, até um embasamento de tese para um consumidor fazer uma petição ou arguir alguma coisa juridicamente em face a essas associações. Então, digamos, uma tranquilidade a mais. Sem dúvida. Né? Até para quem vai entrar nesse ramo, é até bom entender disso, que às vezes até a pessoa que está comercializando, né, quem está entrando no segmento, tem esse pré-conceito. Né? Tem esse próprio receio, então como é que ela vai ter essa tranquilidade numa comercialização, ou quem está adquirindo, né? Sim. Mas é bacana saber disso. O mercado amadurecendo. A gente acredita que, minha opinião, de pessoal, tudo que isso. Minha opinião, 70% do mercado só resolve através do mútuo. O mútuo maduro é o mútuo sobre padrões e a sociedade conhecendo mais sobre isso. Muita gente, por exemplo, hoje não conhece o consórcio e fala, esse negócio de consórcio não funciona. Cara, funciona. Você só tem que saber se tem um perfil para aquela jornada. Aquele é um tipo de instrumento financeiro que vai resolver os seus problemas. Ele é um dinheiro mais barato do que o financiamento. Mas Sim. é mais difícil de ter acesso a ele. Tem mais regras, né? Vamos dizer assim. Você falou a palavra que é a palavrinha mágica, é perfil. Isso. Né? Então, Isso. assim, é perfil, é o seu histórico. Às vezes você tem lá 50 anos e a vida toda você ficou na cabeça aquilo. Então, como é que é o seu perfil? Isso. Então, acho que a palavra que resume é perfil. Isso. Gostei disso aí. E partindo assim para o final dessa entrevista, eu julgo que a falta de conhecimento gera medo, a indecisão, a confusão e até o preconceito, que a gente falou aqui agora. Eu me recordo há muitos anos atrás, quando eu estava tirando a minha licença na SUSEP, e eu me recordo que o assunto era muito vivo, a gente, para quem é de Minas Gerais, vai entender bem e vai lembrar da palavra Ascobom, do nome Ascobom. Sim. Então aquilo era recente, toda aquela situação.
E aí, no final das contas, eu tirando a minha licença, o pessoal brigando muito na sala, na matéria ali com a professora Raquel, a gente falando direito do seguro. E eu lembro o pessoal questionando muito, associação, seguro pirata, não sei o que, tal. E eu lembro que na época eu, mais novo, eu falei, tá, tudo bem, na época, supondo, tá? Eu tinha um Honda Civic, tinha 22 anos de idade, e cheio de corretores dentro da minha turma, uma turma de 35 pessoas aproximadamente. Eu virei para ele e falei assim, tudo bem, eu também não gosto do seguro pirata, mas eu preciso fazer um seguro para o meu Honda Civic. E eu estou disposto a fechar com qualquer um aqui dessa sala nesse exato momento. Perfeito. Quem teve resposta para mim? Ninguém. Porque o mercado, conforme o Henrique disse aqui, o mercado ele não tem essa solução. Isso. Então, é muito fácil, e eu, durante muitos anos, até eu amadurecer no segmento, eu ficava revoltado de por que a companhia de seguros não consegue? Porque ela tem que atender uma expectativa de acionistas. Isso. E uma grande parte da sociedade vai ficar desguarnecida se a proteção deixar de existir. Isso. Então, a proteção, ela cumpre, a proteção, ela cumpre o papel que deveria ser da seguradora, da companhia. Isso. Que ser a proteção social. Isso. Que o seguro, uma das vertentes do seguro é ter essa proteção social. E aí, no final das contas, no meu caso, por exemplo, imagina que eu tenho lá 21 anos de idade, tenho um Honda Civic, na época um carro que tinha 1 ano de uso, e a seguradora me cobraria lá 10 mil reais, isso há quantos anos atrás, por exemplo. Ninguém tinha condição de... Eu não teria condição, eu preferiria andar sem seguro, porque é inviável. E já uma proteção me ampararia. Então é muito fácil também, por parte da companhia seguradora, o mercado como um todo, jogar pedras, tá bom? E as pessoas, na sua simplicidade, não buscam conhecer o A e o B. Avaliar, conforme foi já tão bem explicado aqui na nossa Hunter Live de hoje. Se você tivesse aí 24 horas, supondo que nós um dia haveremos de partir, tomara que esse tempo aí demore 100 anos, né? Sim. Mas e se você tivesse 24 horas? O que você faria nessas últimas 24 horas? Eu, particularmente, faria o que eu não tenho feito dentro de um planejamento estratégico. A gente está muito focado em planejamento estratégico e quando você organiza a sua vida pessoal, 2 coisas eu estou cumprindo. Eu faço meu check-up médico e faço minha atividade física. Só que eu não consigo ainda despender tempo de até aumentar meu portfólio em viagens internacionais. Eu já fiz viagens, não falo que isso é vantagem, etc. Não, eu falo passeios que se planejados saem baratos, não é questão de financeiro alto, mas ele agrega muito quando você conhece outros países, outras culturas, um contexto geral. Quando eu falo de proteção veicular e falo lá de fora, eu já viajei 8 países e boa parte dessas viagens foi a trabalho. Eu tenho uma jornada de que o Brasil é maravilhoso, a gente tem uma liberdade fora do sério, é um país complexo em aspectos políticos, né? Por isso talvez não tanta... Tínhamos que ser, sem exagero, pela extensão geográfica, riqueza, como um todo, entre as 5 maiores economias do mundo, disparado. Hoje estamos em 9º, né? Caminhando ali para 8º, mas estou dizendo assim, devia ser, na minha humilde opinião, Estados Unidos, China e Brasil. Mas você tem uma Índia ali com mais de 1 bilhão de habitantes, você tem países europeus bem riquíssimos, né, por exemplo, mas países minúsculos, né, assim, como pode uma Alemanha daquele tamanho ter uma riqueza maior que o Brasil? O Japão, que sejamos o 4º, vamos deixar o Japão, daquele tamanhozinho ali, tem os caras são os bichos, né? E os caras são diferentes, mas aí lá eu acho que eles não têm um pouco na infância, ter uma boa qualidade de vida. As crianças não vivem porque já nascem disciplinadas a realizar uma determinada situação. E eu estou entendendo que, se essas foram as minhas últimas 24 horas, eu queria estar rodando o mundo, eu queria estar explorando culturas, lugares e aprimorando essa parte que eu gosto. Eu gosto muito da pesquisa, eu gosto muito do estudo, eu gosto muito das informações. Quanto mais você se informa, melhor você decide. Você trocou essa informação no decorrer aqui da sua comunicação. Quanto mais você se informa, melhor você decide. Quanto mais você conhece, mais você abre, porque é infinito. Essa é a única coisa que é infinita, de novo, dentro dos nossos contextos, na minha humilde opinião. Então, eu estaria viajando, eu estaria, de uma maneira geral, colaborando com pessoas que eu tivesse alcance para fazer
Não estou falando em relação a dinheiro, estou falando em relação a progresso, uma vida abundante, uma vida de crescimento, mas de muito trabalho, né? Quem conhece da palavra sabe que a vida pode ser abundante, mas se não exercer a sua parte... Sem suor do rosto. O negócio não vai, né? Henrico, se você tivesse apenas 1 minuto, 60 segundos, Tá. para deixar uma mensagem com o seu viés, Perfeito. com as suas ideologias, olhando para aquela câmera, Tá. o que você diria para o nosso espectador? Como nós estamos falando do mercado de seguros e mercado mútuo, eu falaria, se você não entrou e ficou com receio de entrar, entre. Entre sendo um associado, um cooperado ou sendo um diretor executivo de uma operação mútua, é a minha opinião. Agora, na vida pessoal, se você puder fazer o bem, criar parcimônia, criar ambientes favoráveis a sempre tudo se acontecer sem prejudicar, sem querer aquilo que não é seu, eu acho que, de uma maneira geral, a gente se autoajuda, né? Quando a gente fala de sociedade, quer dizer que o outro é seu sócio. Só que essa filosofia é extensa e eu tenho 60 segundos, então não vou entrar nessa. Pensa sociedade, você vê uma pessoa numa situação difícil e tudo, sociedade é isso, você ajudar essas pessoas, só que não formalizada de forma jurídica, mercantilista. De forma mútua, olha para você ver, só que não no aspecto de proteger patrimônio, e sim se solidarizar. Deixaria essa mensagem. Legal. Senhoras e senhores, quero agradecer vocês que acompanharam a gente até aqui. Lembrando a você, para não se esquecer de curtir o nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações. Assim você vai ajudar a gente a estar sempre compartilhando conhecimento para você. Lembrando que todas as terças-feiras nós temos a nossa Hunter Live às 20 horas para poder agregar conhecimento aí, seja qual for o seu projeto de negócio. Aqui no BSB nós temos o projeto Hunter. Você que quer saber mais sobre o projeto Hunter, uma ferramenta poderosa para você ganhar dinheiro com a venda de seguros e financiamentos, consórcios, entre outras coisas mais. Quer saber mais? Pode deixar um comentário aqui abaixo desse vídeo e a nossa produção vai estar te chamando aí para poder te explicar um pouco mais. É isso aí, pessoal. Obrigado aí pela presença de vocês e vejo vocês aqui na próxima terça-feira às 20 horas. Um abraço, fiquem todos com Deus, um beijo. Até mais. Até mais.